Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem, e essas pessoas disserem: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras deles. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Obedeçam a seus mandamentos, ouçam sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem, vocês terão de executá-los. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se alguém o instigar secretamente, seja seu irmão, seu filho ou filha, sua esposa querida ou seu amigo mais chegado, e disser: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você, nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos dos confins da terra, não ceda nem dê ouvidos. Não tenha pena dele, não o poupe nem o proteja, execute-o. Dê o primeiro golpe e, em seguida, todo o povo participará da execução. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-lo do Senhor, seu Deus, que os libertou da terra do Egito, do lugar de escravidão. Então todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês. Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, e ouvirem dizer que homens perversos fizeram os habitantes da cidade se desviarem, dizendo: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, examinem os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira e esse ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e matem à espada todos os habitantes e todos os animais, destruindo-os completamente. Amontoem os despojos no meio da praça pública e queimem toda a cidade como oferta ao Senhor, seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre. Jamais será reconstruída. Não guardem coisa alguma do despojo que foi separado para a destruição. Então o Senhor afastará sua ira ardente e os tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará numa nação numerosa, como prometeu sob juramento aos seus antepassados. O Senhor, seu Deus, só será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Uma vez que vocês são filhos do Senhor, seu Deus, não se cortem nem raspem o cabelo acima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus, e Ele os escolheu dentre todas as nações da terra para serem sua propriedade especial. Não comam animais detestáveis, cerimonialmente impuros. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o íbex, o antílope e a ovelha montês. Vocês podem comer qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine, mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. Não comam, portanto, o camelo, nem a lebre, nem o coelho silvestre. Eles ruminam, mas não têm os cascos divididos, de modo que são impuros para vocês. Também não comam o porco, pois, embora tenha os cascos divididos, não rumina e, portanto, é impuro para vocês. Não comam a carne desses animais, nem toquem em seu cadáver.
De todos os animais que vivem nas águas, vocês podem comer qualquer um que tenha barbatanas e escamas. Não comam, porém, animais que vivem nas águas, mas não têm barbatanas e escamas. Eles são impuros para vocês. Vocês podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Estas são as criaturas voadoras que vocês não podem comer: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre, o falcão e todas as espécies de condores, todas as espécies de corvos, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, o comorão, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Todos os insetos alados que rastejam pelo chão são impuros para vocês, de modo que não podem comê-los. Contudo, podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Não comam animal algum que tenha morrido de causas naturais. Podem dá-lo a um estrangeiro que vive em sua cidade ou vendê-lo a outros estrangeiros. Vocês mesmos, porém, não o comerão, pois são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da mãe dele. Separem o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor, seu Deus. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, vendam a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos, coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem: bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entreguem o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros que vivem entre vocês, e aos órfãos e às viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Ao final de cada 7 anos, cancelem as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito o empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizeram a irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou de seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para liberá-los das dívidas. Essa liberação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Não deverá haver pobre entre vocês, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Receberão essa bênção se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor, seu Deus, e cumprir todos esses mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Se, contudo, houver alguns israelitas pobres em suas cidades, quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para ele. Ao contrário, sejam generosos e emprestem-lhe no que for necessário.
Não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano de cancelamento das dívidas está próximo. Se vocês se recusarem a fornecer o empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo que fizerem. Sempre haverá pobres na terra. Por isso, ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados de sua terra. Se um irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dê-lhe de despedida um presente dos animais de seu rebanho, dos cereais de sua eira e do vinho de sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco da fartura com o qual o Senhor, seu Deus, o abençoou. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, seu Deus, o libertou. Por isso lhe dou essa ordem. Mas, se por estar bem com você e amar você e sua família, o servo disser, não quero ir embora, você pegará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com as escravas. Quando libertar seus escravos, não considere isso uma grande perda. Lembre-se de que, por 6 anos, eles lhe prestaram serviços equivalentes a 2 vezes o salário de empregados contratados, e o Senhor, seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Separem para o Senhor, seu Deus, os machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Não usem a primeira cria do gado para trabalhar no campo e não tosquiem a primeira cria das ovelhas. Em vez disso, a cada ano, comam esses animais com sua família na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Mas, se essa primeira cria tiver algum defeito, se o animal for manco, cego ou tiver algum outro problema, não o sacrifiquem ao Senhor, seu Deus. Comam o animal na cidade em que morarem. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer uma gazela ou um veado. Não comam, porém, o sangue do animal. Derramem-no no chão como se fosse água. A cada ano, no mês de Abibe, celebrem a Páscoa em homenagem ao Senhor, seu Deus, pois foi nesse mês, durante a noite, que o Senhor, seu Deus, os libertou do Egito. O sacrifício de Páscoa será um animal do gado ou do rebanho, oferecido ao Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Comam o sacrifício com pães sem fermento. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Comam esse pão, o pão do sofrimento, para se lembrarem por toda a vida do dia em que saíram do Egito. Durante esses 7 dias, não deve haver a mínima quantidade de fermento nas casas em toda a sua terra. E, quando sacrificarem o cordeiro de Páscoa, ao entardecer do primeiro dia, não deixem sobras para a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício de Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Ofereçam-no apenas no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Sacrifiquem-no ali, ao entardecer, enquanto o sol se põe, no mesmo período do dia em que saíram do Egito. Assem e comam o cordeiro no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Na manhã seguinte, voltem às suas tendas. Durante os 6 dias seguintes, comam pão sem fermento. No 7º dia, declarem outra reunião sagrada em homenagem ao Senhor, seu Deus, e não façam trabalho algum. Contem 7 semanas a partir do dia em que começarem a colheita de cereais. Então, celebrem a festa da colheita em homenagem ao Senhor, seu Deus. Levem uma oferta voluntária proporcional às bênçãos que receberam dele.
Será um tempo de celebração diante do Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher para a habitação do seu nome. Celebrem com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, com os levitas das suas cidades e com os estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem entre vocês. Lembre-se de que um dia vocês foram escravos no Egito e, portanto, tenham o cuidado de cumprir com todos esses decretos. Celebrem a festa das cabanas durante 7 dias, no final da época da colheita, depois que ajuntarem os cereais e prensarem as uvas. Essa festa será um tempo de alegria e comemoração com seus filhos e filhas, seus servos e servas, com os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas das suas cidades. Durante 7 dias, celebrem essa festa em homenagem ao Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher, pois Ele é quem os abençoa em todas as suas colheitas e lhes dá sucesso em todo o seu trabalho. Essa festa será um tempo de grande alegria para vocês. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar essas 3 festas: a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor, seu Deus. Nomeiem juízes e oficiais de cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Eles julgarão o povo com justiça. Nunca distorçam a justiça nem mostrem parcialidade. Nunca aceitem subornos, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Que a justiça verdadeira prevaleça sempre, para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Jamais levantem um poste de madeira para azerar junto ao altar que edificarem para o Senhor, seu Deus. Jamais levantem colunas sagradas para adoração, pois isso é detestável para o Senhor, seu Deus. Curta, comente e compartilhe.